Fala, torcedor alvinegro, seja muito bem-vindo ao BPR Vozão. Chega por aqui porque vamos falar sobre por que o Ceará é o time do puxadinho. Por que não há planejamento pelos próximos 5, 10, 15 anos, pensando em uma estrutura mais ampla, mais sólida e que deixe um legado estrutural pensando no futuro do Ceará Sporting Clube. Vamos debater um pouquinho sobre isso. Vem comigo. Bora, Vozão! Fala, galera, seja bem-vindo ao BPR Vozão. Você que está nesse vídeo agora e vai falar comigo, vai deixar seu comentário nesse vídeo, vai engajar nesse vídeo, tá? Deixa o teu like por aqui. Deixa o teu like também, é muito importante. Se inscreve no BPR Vozão e você que quer contribuir ainda mais com o Ceará Sporting Clube, seja membro do BPR, tá bom? E também, obviamente, não deixe de fazer sua aposta nesse final de semana. Tem jogos importantes por diversos campeonatos. A Estrela Bet é o patrocinador do Ceará, é apoiador do BPR. Clica nesse link que está aqui na descrição. Chega junto com a Estrela Bet, que aí você vai dobrar o valor da sua aposta e vai, obviamente, fazer sua fezinha na maior casa de apostas do Brasil e a maior patrocinadora da história do Ceará Sporting Clube. Chega por aqui, beleza? Seguinte, vamos falar um pouco sobre por que a gente vê um Ceará que não consegue pensar no futuro, que está mergulhado em apagar pequenos incêndios e problemas que se repetem dia após dia. Hoje somos o time que tem a maior quantidade de troca de comando técnico nos últimos 20 anos. Cara, imagina isso. Nenhum clube do país trocou tanto de treinador como o Ceará Sporting Clube. Isso é indício, sim, de problemas de um clube que não tem uma previsibilidade pelos próximos 5, 10, 15 anos. Um planejamento que todo o clube, toda a sua estrutura de gestão, seja a legislativa, o conselho, como também a executiva, não estão pensando no clube para um futuro, para um legado. E esse legado é um barco em que todos estão ali juntos, coesos, pensando no futuro. Mas ao longo da história, principalmente nos últimos 30 anos, onde eu consegui acompanhar um pouco mais o Ceará e entender todos os problemas que a gente viu, né, no Ceará Sporting Clube, que eu consegui acompanhar, na década de 90 até os anos de 2007, 2008, não houve evolução nenhuma, né? Não houve nenhum pensamento estrutural, nenhuma evolução física que nos permitisse pensar, não, estão pensando no futuro do Ceará. Não. O futuro e a expectativa que se tinha ano após ano era o próximo campeonato a se brigar é o nosso maior objetivo, é o nosso maior planejamento, é a nossa maior zona de preparação que vamos fazer nessa temporada. Então, quando você pensa dessa forma, a sua limitação de percepção faz com que você não perceba o que está deixando de fora da sua gestão. E que isso traz longevidade, estruturação, legado e, obviamente, resultados mais consistentes. Quando você não pensa dessa forma, você não consegue ir além de campeonatos cearenses. E foi isso que o Ceará fez até 2007. Brigou por campeonatos cearenses e pontualmente fez algumas campanhas isoladas interessantes na Copa do Brasil. Na Série B, fracasso atrás de fracasso, a luta era literalmente contra o rebaixamento todos os anos e a gente fracassou em todos os anos, porque não havia planejamento e unidade para se buscar coisas maiores. E é por isso que a maioria das vezes a gente enxerga um Ceará oscilante em competições de pontos corridos, porque a competição de pontos corridos ela exige um clube estruturado e que tenha planejamento. Se você mesmo que comece a mudar a cara do ambiente, só por mudar, todo mundo vai sentir que há uma nova gestão, que há uma mudança. E quando você sente essa nova mudança, que é exatamente o que está acontecendo, por exemplo, no Vitória, que trocou totalmente a sua direção esportiva no meio da temporada, depois de fracassar no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, nem passando de fase, nem passando da primeira fase em ambas as competições, o Vitória resolveu trocar completamente a sua direção esportiva, mudar a maneira de pensar o futebol. E o resultado ele vem no curto prazo. Quando você sabe que está errado, você faz trocas. E a troca não é de treinador e não é de executivo, é de direção, é de para onde esse barco quer ir. O executivo de futebol não diz para onde o barco quer ir. O treinador não diz para onde esse barco quer ir, porque o barco é o clube, é a instituição. Quem faz o barco caminhar é o presidente e seus diretores. É eles as pessoas que devem ser cobradas para fazer com que o planejamento exista e uma metodologia também. Quando não há, a gente não consegue ter um horizonte amplo de para onde esse barco quer ir. E a culpa não é do treinador e nem do executivo. Eles têm pouco tempo para resolver as coisas.
Então, quando a gente não vê isso acontecendo, e é o que a maioria desse tempo, até 2007, a gente viu, o Ceará não teve grandes objetivos. E pelo contrário, até meados ali do início dos anos de 2008, a gente teve uma gestão desastrosa, né, oriunda ali da gestão Rabelo, do Eugênio Rabelo e seu irmão João Rabelo, principalmente capitaneada pelo seu presidente, o Eugênio Rabelo. Mas dentro daquela gestão desastrosa, existia uma pessoa chamada Evandro Leitão. Essa pessoa, ela se indignou com o que ela estava vendo daquele momento do clube. Ela viu que não era o ideal o clube daquela forma, sendo conduzido de maneira letárgica, sem energia, sem vibração, perdida. Será que a gente está falando um pouquinho da gestão atual? Será? Talvez. Talvez pareça um pouco, sim, com a gestão Rabelo. Mas o ponto principal é que o Evandro Leitão, lá em 2008, ele assumiu o Ceará diante de um cenário terrível, né? Crise financeira terrível, problemas trabalhistas, muitas causas trabalhistas. O Ceará perdeu causas à revelia na Justiça do Trabalho. O Ceará tinha uma dívida que parecia impagável. Então, o foco do Evandro foi: preciso colocar esse time em dia. Mas eu não sou nenhum abnegado, eu não tenho dinheiro, eu vou precisar do torcedor. Então, ele foi o mais transparente possível com o torcedor do Ceará. Qualquer ato de indisciplina, o Evandro compartilhava com o torcedor. Óbvio, aquilo era uma realidade para os anos de 2008. Hoje, você tem que ter outros mecanismos de ser transparente. Você tem que saber ser transparente. O Ceará não sabe, de hoje em dia, lidar com redes sociais, não tem maturidade para saber lidar com as redes sociais e com as suas métricas e a forma de se gerir um trabalho de rede social sério, profissional e que passa, sim, pela compreensão dos seus diretores e do seu presidente. Então, aquela maneira, a sua maneira, Evandro, e daquela época, que era naquela época pertinente, o Evandro sempre deixou muito claro todos os problemas que existiam no Ceará. Ele não se escondeu e nem fugiu deles, pelo contrário, agiu com coragem. E naquela época, ele começou a resolver os problemas financeiros do clube, trouxe um novo ambiente, e claro, novo ambiente, como eu falei, e citei o caso do Vitória, o novo ambiente, quando ele existe e tem energia, ele transforma. E em pouco tempo, logo que o Evandro assumiu, a gente já fez uma boa Série B, até brigando pelo acesso, mas como a gente não tinha recursos, alguns jogadores foram vendidos, foram saindo do Ceará porque estavam por empréstimo, e as cláusulas eram as mais brandas possíveis para o cara vir jogar no Ceará. Então, o ataque principal do time era Luiz Carlos e Ciel. Ambos acabaram saindo no meio da temporada, o time caiu de rendimento, não tinha muito banco. Era uma situação de apagar incêndio, fazer um campeonato digno, né? Resolver problemas de todas as áreas, área comercial, área jurídica, área de marketing, tudo. O Ceará enfrentava problema em todas as áreas. E aí, problema financeiro também. E aí o Evandro conseguiu fazer uma Série B digna em 2008. Mas ficou no sentimento do torcedor um algo a mais de que era possível sim conseguir o acesso. E logo em 2009, o Evandro conseguiu fazer o Ceará subir para a Série A. Parecia algo impossível em 2008 para o buraco em que estávamos. Mas o Evandro, trazendo energia nova, fazendo os fatores acontecerem, conseguiu o acesso do Ceará em 2009. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Porque a energia de querer fazer acontecer ela é fundamental. E o Evandro planejava ou sonhava um Ceará que até então nenhum outro presidente sonhou. E foi por causa desse sonho que o Evandro conseguiu logo ter a disposição arrojada de adquirir um centro de treinamento. O Evandro não quis esperar a construção de um CT, comprar um terreno, que tem todo um protocolo de tempo. Pelo contrário, o Evandro foi ágil. Algumas equipes naquela época já tinham centros de treinamento e a gente estava ficando para trás. O Evandro foi ágil, fez uma proposta pelo CETEM e comprou e adquiriu o CETEM, que hoje é a cidade de Vozão, lá em Taitinga. Um equipamento fantástico, que revela jogadores, que revelou Arthur Cabral, revelou Felipe Jonathan, Gabriel Lacerda, enfim. Gabriel Lacerda tem até os questionamentos, mas tem outros jogadores que eu não estou lembrado agora, mas teve Arthur Caíque, teve vários jogadores que foram revelados lá no CETEM e hoje fazem sucesso no futebol brasileiro. Esse trabalho que o Evandro desenvolveu foi fundamental para a gente ter hoje uma visão muito maior do que o Ceará era possível fazer. E de lá para cá, a gente foi arrefecendo nas nossas buscas, nos nossos planejamentos. Deixamos de sonhar com uma estrutura maior, deixamos de ter uma metodologia de pensar o Ceará a médio e longo prazo, e isso foi arrefecendo. Mesmo assim,
Mesmo nesse contexto, o Ceará tinha se tornado um clube maior depois da gestão do Evandro. Passamos problemas dentro do campo? Passamos. Mas, principalmente do ponto de vista de tamanho, o Ceará já não tinha mais o tamanho outrora deixado pelo Evandro. Na gestão Robson, o Ceará já era maior, já era um clube muito mais estruturado. E foi por conta dessa magnitude, que até então, naquela época, era bem melhor na realidade que foi encontrada pelo Evandro, o Robson conseguiu trazer o Ceará para a Série A. E aí, o Robson teve a grande oportunidade. Foram 5 anos de Série A, mas não foram 5 anos fáceis. Por quê? Porque não houve, por parte do Robson, ou por falta de pares suficientes para dividir a responsabilidade dessa gestão dos 5 anos do Ceará na Série A, não se pensou e não deu tempo de pensar o Ceará de uma maneira mais estruturada, de uma maneira mais metodológica, pensando numa infraestrutura maior. O Robson esteve aqui no BPR, a gente perguntou para ele, eu perguntei para ele, qual legado estrutural o Robson iria deixar no Ceará. A gente não ouviu uma resposta muito clara. E aí, cara, a gente foi vendo o Ceará sendo formado nesses últimos anos, anos em que a gente teve as maiores receitas da nossa história, ultrapassando a barreira dos 100 milhões. A gente foi vendo outros clubes que também estavam na Série A reinvestindo esses valores em uma infraestrutura muito mais bem pensada do que o Ceará. O nosso rival, por exemplo, montou um projeto único dentro do seu centro de treinamento para fazer uma estrutura que fosse sendo construída ao longo do tempo. Não era da noite para o dia que ia ser feita, mas aos poucos você ia executando etapas desse projeto que ia deixar um equipamento pelos próximos 10 anos. No Ceará não funcionou assim, o Robson não pensou dessa forma. Outras equipes, como a América Mineiro, montou e está montando um novo centro de treinamento. O Goiás construiu um estádio próprio. A infraestrutura do Atlético Goianiense é fantástica, é única, você percebe que é uma estrutura única. A do Goiás também. Equipes que estão ali e estavam no mesmo patamar do Ceará enquanto estavam na Série A. Mas o Robson escolheu um caminho esquisito e diferente. E que não era um Ceará pensando para o futuro. Era um Ceará apagando incêndios estruturais. Como assim, Klaus? Você tem a necessidade de ampliar o seu departamento médico porque havia reclamação dos jogadores ou do próprio médico. E aí, o que é que era feito? A reforma do centro médico. O nosso departamento de fisioterapia era muito pequeno. O que é que a gente vai fazer? Ampliar o nosso departamento de fisioterapia. A nossa academia não tinha espaço para algumas coisas. Vamos achar um espaço aqui maior para colocar e acomodar a nossa academia. Não temos salas, vamos fazer salas. Durante a pandemia teve um ponto interessante. Ou vocês não lembram que foi pensado em colocar jogos do Ceará lá no Encap por conta do gramado do Castelão. E aí, pensando nisso, o Ceará montou uma estrutura fantástica, jamais utilizada e que jamais será utilizada debaixo das arquibancadas lá de Porangabuçu, em que conta com vestiário de time visitante, sala de time visitante, sala técnica de time visitante, sala do VAR, sala do juiz, vestiário de árbitro, vestiário de visitante, vestiário feminino, vestiário de visitante feminino. Tudo isso, dinheiro que não serviu de absolutamente nada. Um legado para o além do nada. Porque não vai ter futuro e não era para ter sido feito isso. Foi um erro não admitido pela gestão do Robson. Mas o grande ponto é, vocês perceberam que ao longo desse tempo inteiro em que a gente falou do maior orçamento da nossa história nos últimos 5 anos, não conseguimos passar além de puxadinhos. Não houve um planejamento único para mudar a estrutura física do Ceará. E esses 5 anos do Ceará na Série A foram jogados, de certa forma, na lata do lixo, pensando nos próximos 10 anos. E aí, cara, hoje a gente não tem um hotel do clube, hoje a gente não tem um auditório para o treinador dar uma pré-eleção dentro do clube. Falta estrutura ainda em Porangabuçu e a boa estrutura que foi deixada, porque sim, cada área dessa deixou uma boa estrutura. Não posso esquecer, obviamente, de falar da queridíssima cozinha do Robson também. Outro ponto muito que virou piada, justamente por isso. Por que a cozinha virou piada? A cozinha virou piada porque era uma estrutura que foi muito valorizada pelo até então presidente Robson. Por que ele não fez uma estrutura maior? Será que a gestão dele teria virado piada sobre o esgoto que ele reformou, sobre a vila, que é conhecida como Vila do Chaves?
Porque ele não fez um projeto estrutural. Ele foi fazendo por partes e foi valorizando cada etapazinha de cimento colocado em Porangabuçu. Não sei para quê e não sei com qual objetivo. Mas um legado maior, uma estrutura mais ampla, teria mudado os rumos até da gestão do Robson. Ele escolheu ir pelos puxadinhos. E aparentemente, não sei se algo vai mudar. E eu acho que a cabeça de quem faz o Ceará Sporting Clube hoje é da manutenção dos puxadinhos. Até hoje, não vejo ninguém falando em um projeto estrutural sólido, consolidado para o Ceará dos próximos anos, pensando no Ceará pelos próximos anos. Infelizmente, essa é a realidade do Ceará. Talvez falte gestão e talvez faltem as pessoas certas. Mas, infelizmente, o Ceará se tornou, nos últimos anos, o time do puxadinho. Quero saber de você o que é que você acha. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, deixa a sua opinião. Se acha que eu estou falando bobagem, se está tudo fora do contexto, vocês falem também, beleza? Valeu demais, e é isso. Bora, Vozão, bora pro racha.